Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Luís Chabi Vaz, Presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual, e agradeço a disponibilidade para vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre a Portugal Film Commission. Nós vamos escudar-nos a estarmos aqui a referir todo o trabalho dessa estrutura até ao dia de hoje. Aliás, já o reconhecemos publicamente e sem qualquer problema, que tem sido uma estrutura de bastante sucesso e com números que o comprovam, nomeadamente através do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e na forma como tem contribuído para a melhoria da economia do nosso país. Cumprimento e elogio também o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos o ICA, e aqui na pessoa do seu atual Presidente, e acho importante começar por dizer que, em relação à Portugal Film Commission, o PSD, no último ano, tem tido uma postura fiscalizadora, é certo, e temos feito esses reparos sempre que entendemos necessários, mas, acima de tudo, uma postura positiva e construtiva, porque a nossa maior preocupação neste tema é combater a instabilidade e promover a previsibilidade, porque achamos que é um fator essencial para o setor, não só para a atração de produções internacionais a filmarem em Portugal, mas, acima de tudo, para fomentar a economia e a indústria do cinema, nomeadamente a indústria da produção. E, por isso, o nosso maior propósito é mesmo esse, é combater a instabilidade e promover a previsibilidade. Por isso é que nessa ação fiscalizadora fizemos vários reparos ao Governo pelos acontecimentos do último ano, com aquele prorrogar da estrutura em cima, quase no último dia mesmo, em maio, e depois por aquele período ali cinzento após o término da estrutura no final do ano e só depois a saída das novas medidas e do novo modelo que já está atualmente em vigor. E por causa disso também elogiamos o que à partida nos parece importante, que é o facto dessa estrutura passar para o ICA e assim, no nosso entender, deixar de ser uma estrutura transitória ou com caráter temporal para passar a ser uma estrutura permanente. E isso, a nosso ver, é bastante importante. E por isso, para começar, pergunto, num plano geral, o que é que o Sr. Presidente do ICA vê como vantagens e quais são as grandes diferenças que essa estrutura terá em relação ao modelo anterior. Nós, conforme lhe tenho dito, temos tido uma postura bastante construtiva e produtiva. E também não podemos deixar de referir que no que concerne ao novo modelo em vigor apenas para este ano, já vimos nele algumas propostas e medidas que nós fizemos chegar ao Sr. Ministro da Cultura, nomeadamente a questão de passarmos de uma chamada para duas chamadas. Porque o que nos interessa aqui, e o que nos interessa e o que interessa a toda a gente, porque estamos única e exclusivamente a reportar-nos no modelo e em factos que já aconteceram no programa anterior, é mantermos o cash rebate, que é muito importante para as pequenas e médias produções, mas, acima de tudo, também o mecanismo primeiros a chegar, primeiros a serem servidos. Sendo que havia aquela questão do fundo poder ser esgotado logo após o início do ano e assim com duas chamadas acho que já se consegue combater isso. Mas o que nós estamos com algum receio, uma vez que a estrutura passa para o ICA, é de serem introduzidos alguns critérios de seletividade subjetivas. Ou seja, não mantermos apenas os critérios de elegibilidade que vigoravam normalmente no programa. Isto porque, como sabemos, as produções que concorrem a este fundo e a este programa são, na sua grande maioria, usadas como última fonte de financiamento dessas produções. Ou seja, já foram muitas vezes elas avaliadas por outras entidades e algumas até estrangeiras. Por isso, entendemos que a grande vantagem deste fundo
é essa rapidez e essa previsibilidade dos concorrentes a esse fundo. Portanto, entendemos que introduzir novos critérios de seletividade subjetivos poderão afastar aqui algumas produções. E, no fundo, também era perceber se serão introduzidos ou não e também perceber, e já fizemos esse repto ao Sr. Ministro na última audição, uma vez já referi aqui os percalços que existiram no prorrogado prazo e no novo modelo este ano, perceber se podemos, em tempo útil este ano, por exemplo, até setembro, já definir em que modelo funcionará a estrutura a partir de 2024. E desafiamos até a que ela tenha as medidas tenham um horizonte temporal maior, não de apenas de um ano. E já o dissemos ao Sr. Ministro e dizemos aqui também ao Presidente do ICA, que nós, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, estamos disponíveis, caso vejamos cumpridas algumas das nossas propostas neste novo modelo, estamos disponíveis a assumirmos um compromisso a longo prazo. Ou seja, se no futuro governaremos, cumpriremos e manteremos a estrutura e o modelo de acordo com o que for definido. Mas o que pretendíamos mesmo era que fosse apresentado com alguma antecedência temporal e não em cima do prazo, ou seja, não apresentarmos próximos de 2024 o novo modelo. Lá está, sempre com o intuito da tal previsibilidade e estabilidade do setor. Depois, queria só, para terminar, fazer-lhe uma questão quanto às estruturas regionais. Elas existiam, pelo que eu tenho visto, elas continuam em atividade e queríamos perceber também qual é a sua autonomia e se tem alguma autonomia financeira e em que modelo é que vão funcionar em relação à estrutura central. E, por fim, vimos no decreto de lei que a Portugal Film Commission deve assegurar a realização de reuniões bianuais com a rede de pontos focais e gostaria que nos precisasse se apenas prevê a realização de uma reunião de 2 em 2 anos ou se pretende reuniões mais permanentes e com mais vezes a acontecerem ao longo do ano. E nesta primeira ronda era só. Muito obrigado.